Então, pessoal, nós já vimos no vídeo passado o modelo atômico de Dalton. Hoje vamos rever aqui o modelo atômico de Thomson, beleza? Mas para poder retomar, vamos ter que lembrar aí como era esse modelo de Dalton, né? A gente viu que lá segundo Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga elétrica, beleza? Só que esse modelo aí, ele começou a apresentar falhas, ou seja, o modelo de Dalton ele já não era mais suficiente para poder explicar alguns certos fenômenos. Especificamente, o modelo de Dalton não era suficiente para explicar os fenômenos elétricos que a matéria apresentava. Segundo Dalton, o átomo não tinha carga elétrica. Então, como algo sem carga elétrica consegue explicar os fenômenos elétricos que a matéria apresenta? Então, esse foi um defeito que o modelo de Dalton apresentou. Então, teve que surgir um novo modelo, teve que se reformular o modelo de Dalton para poder conseguir adequar esse novo átomo, adequar o modelo atômico aos fenômenos que estavam sendo estudados na época. Beleza? Então, o cara que propôs a reformulação, que mudou esse modelo atômico, foi um cara chamado Thomson. E ele baseou esse modelo atômico no experimento que trabalhava, no caso, um experimento que utilizava o que chamamos de tubos de Crookes. Nesses tubos de Crookes foi evidenciado a natureza elétrica da matéria. Vou passar para vocês aqui um videozinho que mostra como ocorreu esse experimento. To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, we need a high voltage power source, such as this one. We need the Crookes tube, which has a metal cathode, a metal anode, a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons, and a bar magnet. As we turn on the screen, we notice that electrons are emitted from the cathode, and as they strike the fluorescent screen, we're able to see the cathode ray, this stream of electrons illuminated. We can use a magnet to show the deflection of that stream. Here we can see the electrons being deflected by the magnet. The cathode ray moves upward. If we reverse the magnet, we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction. And we observe that the beam is deflected downward. Então, nesse videozinho aí, o que foi que ele mostrou? A gente consegue evidenciar que... Só voltar aqui rapidinho. To demonstrate a screen that has been... A gente vai ter aqui um tubo de vidro, né? Chamado de tubo de Crookes. Nesse tubo de vidro, ele é totalmente selado, tá? Onde ele se encontra conectado a dois eletrodos, um polo negativo e um polo positivo, um catodo e um anodo, beleza? Dentro desse tubo se encontrava um gás rarefeito, ou seja, um gás em baixa pressão, a concentração dele é muito pequena. E quando você colocava esse gás rarefeito aqui dentro e ligava, passava uma corrente elétrica dentro desse tubo, o que é que acontecia? Você conseguia visualizar um feixe de luz atravessando o tubo, saindo do polo negativo em direção ao polo positivo, do catodo em direção ao anodo. Por isso que esse raio, esse feixe de luz, também é chamado de raio catódico, porque sai do catodo em direção ao anodo. O que foi que Thomson concluiu com relação a esse experimento? Que independente do eletrodo que ele utilizava ou do gás presente aqui dentro, o raio sempre aparecia. E esse raio sempre apresentava as mesmas características. Aqui tem outro videozinho que é o mesmo experimento, só que ele vai mostrar outra característica do raio. A gente viu no vídeo anterior que o raio sofria desvio quando você colocava um ímã perto dele. Se você colocava um ímã com um polo positivo próximo ao raio, ele sofria uma atração. Quando você colocava um ímã com um polo negativo próximo ao raio, ele sofria uma repulsão. Então a gente pode já concluir que esse raio apresenta uma característica elétrica. No caso, uma característica elétrica, uma carga elétrica negativa. A outra característica que esse raio apresentava era a seguinte, ó.
quando você passava esse raio sobre uma barreira física, nesse caso aqui meio que um catavento, né? Uma hélice, ele conseguia movimentar esse objeto. Ou seja, esse raio ele seria formado por pequenas partículas que apresentavam massa, ou seja, eram capazes de bater, no caso de movimentar outro corpo. Então, esse raio ele sempre aparece em qualquer tipo de gás que era utilizado. Então, o que foi que ele concluiu? Que essa característica elétrica ela está presente em toda a matéria. Ou seja, esse comportamento elétrico, essa característica elétrica, também estaria presente na composição, na estrutura do átomo. Então, o átomo agora já não poderia ser mais uma esfera, no caso, eletricamente neutra. Desculpa, uma esfera sem carga elétrica. Esse átomo agora teria que ter cargas elétricas, especificamente cargas elétricas negativas, que foram evidenciadas a partir desse experimento. O experimento dos tubos de Crookes, no caso, o experimento dos raios catódicos. Então, segundo Thomson, o átomo agora seria ainda uma esfera maciça. Só que agora não seria mais uma esfera maciça indivisível. Seria uma esfera maciça divisível. Porque dentro desse átomo existiriam pequenas partículas de massa muito pequena e de carga elétrica negativa. O nome dessas partículas, o nome que ele deu a essas partículas foi de elétron. Então, o átomo agora ele vai ser uma esfera maciça que apresenta cargas elétricas positivas e negativas. Você pode imaginar uma esfera de massa positiva e dentro dessa esfera de massa positiva existiam pequenas partículas de carga elétrica negativa. E é justamente essas cargas positivas e negativas que permitiriam explicar as características elétricas que a matéria apresentava. Esse modelo aí fica conhecido como modelo do pudim de passas, né? Uma esfera maciça, divisível, e agora o átomo vai ser eletricamente neutro. Lembrar que sem carga elétrica é diferente de eletricamente neutro. Beleza? Então, finalizamos aqui nossa revisão rápida sobre Thomson. No próximo vídeo vamos revisar o modelo de Rutherford.